quem investiu em bolsa ainda vai ter que continuar declarando imposto de renda? É isso que você vai entender nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Ana, sou contadora e sou professora da Escola Contábil e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como ficou a situação de quem investe em bolsa de valores, já que uma das principais alterações que a gente teve para esse ano no imposto de renda é a obrigatoriedade de quem investe em bolsa. Então, como era antes e como ficou? Antes, qualquer movimento em bolsa, qualquer operação que você fizesse na bolsa de valores, independente do valor, independente se teve lucro ou prejuízo, independente de qualquer situação, investiu em bolsa, tinha que prestar contas ao leão, enviando a declaração de imposto de renda. E agora, o que mudou? Agora, só vai ter que entregar a declaração quem se encaixar em alguma dessas duas regrinhas. A primeira, se você vendeu mais de 40 mil durante o ano em ativos de bolsa. Então, por exemplo, se durante o ano você fez várias operações e essas vendas que você fez forem superiores a 40 mil reais, precisa entregar a declaração. E o segundo ponto, que é se você fez qualquer operação que tenha tido lucro e gerou incidência de imposto de renda. Então, o que significa esse segundo item? Esse segundo item, gente, é quando você se encaixa em alguma das regras que teve que pagar imposto de renda durante o ano. É importante saber separar o que é declarar e o que é pagar imposto de renda. A obrigação de pagar imposto de renda acontece mensalmente. Então, se você teve lucro em determinado ativo ali na bolsa, você tem que pagar o imposto mensalmente até o último dia do mês seguinte às operações. Então, por exemplo, estamos agora em março. Se você fez operações em bolsa nesse mês e teve lucro, você tem que pagar imposto de renda sobre esse lucro até o último dia do mês de abril, tá? E declarar acontece somente entre os meses de março e maio, que é o momento em que você vai prestar ali as suas informações, prestar contas à Receita Federal. Então, o primeiro ponto é entender a diferença entre pagar e declarar. Entendido isso, quais são as operações de bolsa que geram imposto a pagar? Então, que é esse segundo item. Bom, só tem isenção, ou seja, só está isento de pagar imposto de renda quem investir em bolsa na modalidade swing trade, que é quando você faz compras e vendas de ativos em dias diferentes. Então, por exemplo, se eu fui lá e comprei ações da empresa, de alguma empresa listada em bolsa no mês agora de março, e eu só vou vender essas ações lá em novembro, dezembro. Então, essas operações de compra e venda, elas não são feitas no mesmo dia. Isso é o que a gente chama de swing trade. Para o swing trade de ações, existe uma isenção de imposto de renda, que é de até 20 mil reais. Então, se você teve vendas de até 20 mil, não é o lucro, gente, são vendas de até 20 mil reais. Então, se você passar disso, passou desse limite de isenção, já vai ter que entregar a declaração de imposto de renda, porque você vai se encaixar na segunda regra, que é qualquer lucro aí que você teve e incidiu o imposto de renda, teve imposto de renda a pagar, tem que entregar a declaração. Todos os demais casos não tem isenção de imposto de renda, ou seja, qualquer lucro que você tiver vai te obrigar a entregar a declaração. Exemplo, day trade, que são as operações de compra e venda no mesmo dia, tem um imposto de renda de 20% sobre qualquer lucro que você tiver. Fundos imobiliários, mesma coisa, 20% também. Então, para esses dois, qualquer operação que você fizer e tiver lucro, se teve ali um lucro de 50 reais, tem que pagar 20% de imposto sobre esse valor, certo? Então, se você teve lucro aí nessas operações que geraram aí um imposto de renda a pagar, vai ter que entregar a declaração também. Um outro caso muito comum também, que não vai te isentar de entregar a declaração, é o caso de BDRs e ETFs, por exemplo. Então, o que são BDRs? BDRs, eles ficaram muito conhecidos agora, principalmente com a abertura de capital do Nubank. O BDR é quando a gente compra um pedacinho de alguma ação que esteja listada em bolsa estrangeira. Então, o que aconteceu com o Nubank, por exemplo? O Nubank, ele abriu seu capital lá nos Estados Unidos, então ele se tornou uma empresa de capital aberto, ou seja, a gente podia se tornar um nu sócio, só que a gente fazia isso por meio de BDRs. Por quê? Porque o Nubank, ele não estava listado na B3, na Bolsa de Valores brasileira, ele estava listado lá nos Estados Unidos, então a gente tinha que comprar aí um BDR para ser sócio do Nubank. E aí o que aconteceu? Antes, qualquer movimentação obrigava a entregar imposto de renda. Então, quem aí continuou com um pedacinho do Nubank ou comprou mais BDRs, né, comprou mais cotas aí
dessa ação era obrigado a entregar imposto de renda. Agora já não vai ser mais. Só vai ter que entregar imposto de renda quem comprou aí mais BDRs do Nubank, por exemplo, e teve lucro, quem fez a compra e venda, e nessa operação teve um lucro tributável, já que BDRs e ETFs também são tributados aí em imposto de renda. Então, gente, resumindo para vocês, o que mudou? Se antes qualquer movimentação obrigava a entregar a declaração, agora, somente se você vendeu mais de 40 mil ou se teve qualquer operação aí em bolsa que gerou o imposto a pagar. Então, quem fez day trade teve lucro, fundo imobiliário teve lucro, BDRs, ETFs, qualquer outra operação que não se encaixe na regra de isenção dos 20 mil, que é aplicável somente para o swing trade, vai ter que continuar entregando a declaração de imposto de renda, certo? Então, muito cuidado aí com as informações que estão sendo divulgadas, falando, né, que as pessoas que investem em bolsa não vão ter mais que entregar a declaração de imposto de renda, porque se elas se encaixarem em algum desses casos que a gente citou aqui, ainda vai ter que declarar sim, certo, gente? Então espero que tenha ficado bem esclarecido para vocês. E se você é profissional contábil ou deseja fazer aí declarações de imposto de renda, faturar uma renda extra agora nessa temporada, já clique aqui no link que está aparecendo na descrição e conheça o curso IRPF de A a Z. Ele vai te ensinar desde o absoluto zero até as mais diversas situações para conseguir clientes e declarar com segurança. E se você investiu em bolsa, quer saber se precisa declarar, quer fazer a sua declaração com tranquilidade, conte com a gente aqui do Contabilidade Facilitada Assessoria. A gente tem uma equipe de especialistas prontos para te ajudar a não ter problemas aí com o fisco. Certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e até mais!